Atenção, vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 4. Bons estudos! Você saberia dizer o que um simples liquidificador tem a ver com um robô? Bom, a resposta está aqui, nesse motor elétrico. É que tanto o liquidificador quanto o robô dependem do motor elétrico para funcionar. Agora você deve estar se perguntando, o que esse motorzinho tem a ver com o motor de um robozão super automatizado? Bom, isso você vai ficar sabendo na teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai ver como os motores elétricos funcionam e vai ver as diferenças e aplicações de alguns tipos de motores elétricos. Você sabia que o motor de um liquidificador funciona parecido com o motor de um robô? Não é mesmo, mano? É isso aí, Torquato. Tanto um quanto o outro funcionam convertendo energia elétrica em energia mecânica. Por exemplo, se eu ligar esse liquidificador, as lâminas giram. Ou seja, a energia elétrica se transforma em movimento, que é a energia mecânica. E essa transformação de energia elétrica em energia mecânica é uma característica de todos os motores elétricos, inclusive dos que fazem o robô funcionar. Assim como no liquidificador, os motores do robô também funcionam utilizando a energia elétrica. Só que, como na maioria das máquinas, o motor elétrico não gera energia. Ele apenas transforma a energia elétrica em energia mecânica. Mas como será que funcionam os motores elétricos? O funcionamento dos motores elétricos se baseia no princípio físico da ação do campo magnético. Princípio físico da ação do campo magnético. Na verdade, o que esse nome todo quer dizer é bastante simples. Há muito tempo atrás, alguns cientistas observaram que existem espaços com linhas de força invisíveis e que quando eles aproximavam fios desse campo com linhas de força, os fios passavam a ser percorridos por elétrons. Quer dizer, por causa dessas linhas de força, surgiu uma corrente elétrica nos condutores. Com a corrente elétrica, passa a existir uma força que atua sobre o condutor, fazendo com que ele se afaste da posição original. Olha só, movimentando o eixo. Mas nós vamos ver isso um pouquinho mais de perto. Os motores elétricos sempre têm duas partes principais, uma peça fixa, com ímãs ou fios, e outra peça móvel. Quando um fluxo de corrente elétrica passa pelo fio condutor, são formadas as linhas do campo magnético, que por sua vez gera corrente elétrica. Aí, os campos magnéticos que têm uma mesma polaridade se repelem, e os campos magnéticos com polaridade diferente se atraem, levando a peça móvel do motor a se movimentar, transformando assim energia elétrica em energia mecânica, ou melhor, em movimento. Você viu que o objetivo de um motor elétrico é sempre criar algum tipo de movimento. Seja o movimento que faz as lâminas do liquidificador triturarem as frutas, seja o movimento que faz o robô se mexer. Você viu também como é o funcionamento básico de um motor elétrico. Vamos dar uma olhada agora no jeitão das peças de um motor. Essa peça, por exemplo, é o estator, a tal da parte fixa do motor, que normalmente tem campos magnéticos fixos ativados por esse eletroímã, que são fios enrolados como bobinas. Esse aqui é o rotor, a parte móvel do motor, que fica encaixada no estator através desse eixo que serve para transmitir o movimento. Grande parte dos rotores tem bobinas que são enrolamentos de condutores, ou melhor, enrolamentos de fios. Quando as bobinas são percorridas por correntes elétricas, elas criam linhas de campo magnético, e por causa da polaridade do campo magnético do rotor, ele se movimenta girando. Essa parte do rotor, chamada de coletor ou comutador, liga as bobinas do estator à corrente elétrica. E essas escovas
são os contatos do comutador. Escovas, contatos do comutador. Calma, que você já vai entender tudo isso e muito mais depois que você conhecer alguns modelos de motores elétricos. Mas antes disso, vamos ver um outro conceito que vai te ajudar a entender melhor tudo o que você viu até agora. Isso, um conceito de força magnética. A força magnética é uma força que existe dentro do campo magnético. E é essa força que faz com que os condutores se desloquem quando submetidos à ação de um campo magnético. Entendeu? Quando a gente liga um fio na corrente elétrica, o fluxo de elétrons cria um campo magnético. De acordo com a polaridade do campo magnético, há uma força de atração ou de repulsão que movimenta a parte móvel. E nesse caso, a parte móvel é o rotor. Mas antes da gente continuar, tem mais uma coisa importante. A construção de um motor se baseia justamente nos efeitos magnéticos da corrente elétrica. Muito bem, mano. Agora a gente já pode ver os tipos de motores elétricos. Os motores elétricos são usados nos mais diferentes equipamentos, de um liquidificador até um robô. Bom, e é claro que existe uma grande diferença entre esses equipamentos. Por isso existem também vários modelos de motores elétricos. Os motores de corrente contínua, por exemplo, são usados em guindastes, elevadores, locomotivas, bondes, estamparias e máquinas-ferramentas. Uma das características desse motor é que no lugar de ímãs no estator, ele tem peças polares. Além disso, ele tem duas escovas de grafita ligadas a estes fios, que ficam presas no estator, recebendo a tensão contínua que alimenta o motor. Mas e o motor do liquidificador? Será que ele é muito diferente do motor de corrente contínua? Os liquidificadores, assim como as enceradeiras, os aspiradores de pó, as serras, as lixadeiras, são movimentados por motores universais de corrente alternada. Esses motores recebem esse nome porque eles podem funcionar tanto com corrente alternada quanto com corrente contínua, o que faz deles motores bem parecidos com os motores de corrente contínua, que você acabou de ver. Os motores universais são utilizados no liquidificador, no aspirador de pó, na enceradeira. E os motores de corrente contínua são utilizados para levantar cargas pesadas. Mas e as cargas leves? Como será um motor que move as cargas leves? Hein, mano? São motores de indução de anel. Isso, motores de indução de anel. É um tipo de motor de corrente alternada. Dá uma olhadinha. Nos motores de indução de anel, quando há uma variação na corrente alternada que o atravessa, o campo magnético do estator induz correntes no rotor. Essa corrente induzida no rotor, por sua vez, gera um campo magnético ao seu redor, que se opõe ao campo do estator, o que faz o motor ficar parado. Parado, mano? Como assim? Explica melhor. É que se o rotor estiver em movimento por inércia, ele continua girando, uma vez que os campos se anulam, e aí o resultado das forças é zero. E você deve estar se perguntando, se o motor ficar parado, como é que ele funciona? É que esse tipo de motor, para funcionar, ou seja, para sair da inércia, ele precisa de um empurrãozinho. E quem dá esse empurrãozinho é justamente um outro tipo de motor construído especialmente para dar partida nele, que pode ser esse anel, que ao afetar o campo magnético altera as forças de atração e repulsão. E com isso, o resultado deixa de ser zero e o motor se movimenta. Ou através de uma bobina auxiliar. E aí, é essa bobina que dá o empurrãozinho para ele funcionar. Ah, ele é monofásico. Monofásico. É o que você deve estar se perguntando. Calma aí que você já vai saber o que isso quer dizer. Os motores de corrente alternada, que você viu até agora, são chamados de monofásicos, uma vez que eles funcionam com apenas uma fase da tensão elétrica, 110 volts, 220 volts ou uma outra qualquer. Mas existem também motores de corrente alternada, como os usados nas turbinas das hidrelétricas e nas instalações industriais, que produzem 3 tensões, e por isso eles são chamados de trifásicos. Depois de tudo que você viu sobre os motores elétricos, será que dá para imaginar como são os motores usados nos robôs? Observando um robô, a gente percebe que os movimentos dele precisam de muito controle. Afinal, cada parte do trabalho de um robô tem uma velocidade e um movimento diferentes. Por isso,
Os motores elétricos que acionam a movimentação do robô precisam controlar esse posicionamento e essa velocidade, e com muita precisão. Imagine o que aconteceria se um robô se aproximasse de uma peça com uma velocidade maior do que deveria. Mas não são só os robôs que precisam de tanto controle. Muitas máquinas também. Para fresar uma peça em uma máquina CNC, por exemplo, normalmente são usados 3 motores elétricos. 2 para os movimentos da mesa e um terceiro para os movimentos em profundidade. Agora, como esse controle é feito? A primeira pista para a gente entender isso são os ciclos de realimentação. O controle da velocidade e o posicionamento são feitos por ciclos de realimentação. Então, a velocidade e o posicionamento são informações muito importantes para o controle do motor. Normalmente, os motores usados em ciclos de realimentação já vêm com sensoriamento acoplado no eixo para exercer esse tipo de controle. Sensoriamento explica o que são sensores. Sensores são pequenas peças encaixadas nas máquinas. São como os olhos que as controlam. Dá uma olhada. Esse é um sensor que vai informar, por exemplo, que o movimento não pode prosseguir para não danificar a máquina. E parece um olho mesmo. É incrível, né? Mas calma que ainda tem mais. E aí, recebendo os sinais elétricos dos sensores, o módulo de controle pode começar a operar, variando a potência elétrica do motor em função da necessidade da operação da máquina. Nesse caso, mudando a posição da ferramenta que está fazendo o movimento de profundidade. E aqui, finalmente, o computador entra na nossa história. É um computador que normalmente compara os valores das tensões elétricas e do controle de tempo para saber quando e como mudar a operação da máquina. Mas é claro, para fazer todos esses cálculos, o computador precisa de um programa especial. Isso, um programa especial que seja capaz de receber os sinais mandados pelos sensores, comparar esses sinais com valores pré-estabelecidos e finalmente devolver os sinais que vão controlar o motor, fazendo o motor acelerar, desacelerar, parar. É isso aí, tudo isso através dos ciclos de realimentação. Só que os ciclos de realimentação realizados com sensores, na verdade, são bem mais complicados do que parecem. É que, para girar um motor até uma posição determinada, com uma velocidade controlada, são necessários equipamentos bastante sofisticados. Por isso, existe um outro tipo de motor para essa função. É como esse que está funcionando aqui. É um motor de passos, que gira a partir de combinações pré-estabelecidas e funciona com corrente contínua pulsante. Para que esses motores funcionem, basta informar quantos passos darão para atingir a posição desejada. E a sua velocidade é controlada pela frequência dos sinais que definem os passos. Só que, apesar de tão sofisticados, os motores de passos ainda têm uma potência bastante pequena. Por isso, eles normalmente são usados em impressoras ou em acionadores de discos de computadores, e também em robôs que transportam cargas leves ou máquinas ferramentas CNC de pequeno porte. Então, deu para entender o que um liquidificador tem a ver com um robô? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a base do funcionamento dos motores elétricos são os efeitos magnéticos. Viu que todos os motores elétricos possuem uma peça fixa, que é o estator, e uma peça móvel, que é o rotor. E viu que alguns motores funcionam com corrente alternada e outros com corrente contínua. Bom, o negócio agora é estudar. E no seu livro você vai encontrar muito mais coisas sobre motores elétricos. Até a próxima. É.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.